Bom, boa noite para as pessoas presentes e para aqueles que vão assistir o seminário em gravação posterior, né? O nome do nosso seminário é Como Não Compreender Lacan. É um título, vamos dizer, chistoso, por causa da complexidade da linguagem lacaniana. Então, ele sempre, nos seus seminários, costumava dizer que não procurassem compreendê-lo, mas interpretá-lo. Então, porque ele já sabia que essencialmente o analista é um interpretador. É aquele que reinventa o instrumento de trabalho da psicanálise, que é a teoria do inconsciente, ou que é a cadeia de significantes que compõem o que nós chamamos de inconsciente. Então ele dizia: não tentem me compreender, mas me interpretem. Assim como o analisando manda para o analista esta mensagem: não tente me compreender, mas me interprete. Interprete o meu inconsciente. Aqui nós vamos falar hoje sobre, dentro da psicanálise, de uma maneira mais aberta e livre, nós vamos falar sobre a questão do falo, inspirados num texto de Lacan, de uma conferência que ele deu na Alemanha, de Bedeutung des Fallos. De Bedeutung des Fallos quer dizer a significação do falo. Então a gente achou que esse texto, dada o seu hermetismo, nos levaria a falar do complexo de Édipo ou de alguns aspectos históricos da sexualidade. Então, de Bedeutung des Fallos virou esta reflexão que nós vamos apresentar agora a respeito da sexualidade do ponto de vista diacrônico na civilização ocidental, partindo as nossas reflexões da antiga Grécia clássica, da Atenas arcaica, quando se realizavam os chamados rituais, os festivais dionisíacos, em honra ao deus Dionísios. Voltamos um pouco aos tempos modernos, né? E nós temos aqui um livro que eu li, me chamou muita atenção, ainda num período bastante precoce da minha vida, O Nascimento da Tragédia. É o nome do livro, de Friedrich Nietzsche, o Nascimento da Tragédia, que em alemão é Die Geburt der Tragödie aus dem Geisten der Musik. Então, o nascimento da tragédia grega, obviamente, para e passo, o Friedrich Nietzsche, que era um grande admirador da obra de Richard Wagner, grande compositor de óperas, né? que finalmente esteve exilado na Suíça, mas mais tardiamente no reinado de um rei da Prússia, de Munique, ele constrói um teatro, o rei constrói um teatro só para as óperas de Wagner. Então, o livro O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche, ele divide a psique humana em dois aspectos. Um lado apolíneo e um lado dionisíaco. O lado apolíneo era em homenagem ao deus Apolo, o deus da ordem, o deus da matemática, o deus da família, o deus da razão, o deus dos pensamentos cogitados. Obviamente que a sexualidade, o gozo sexual, o vinho, os afetos e outras emoções destrutivas são retirados. Então nós temos o lado dionisíaco do sujeito, que é o lado, entre aspas, um pouco louco, né? E temos o lado apolíneo, que é o lado da razão,
da razão, do pensamento, e que é importante para nós falar aqui da obra do Nascimento da Tragédia e desses aspectos apolíneo e dionisíaco, porque Nietzsche não era um filósofo lógico, um filósofo cogitante, mas ele apresentava os seus afetos e os seus pensamentos. Tudo nele era afeto. Não havia, vamos dizer, uma separação clara entre o que é apolíneo e o que é dionisíaco. E ele tinha uma grande admiração pela civilização grega arcaica. Quando ele era professor, eu acredito que de filologia na Suíça, ele escreveu esse livro. É a obra mais clara de Nietzsche. As outras são complexas e herméticas e difíceis de ser lidas. Escritas quase todas em uma linguagem poética, né? Então ele escreveu esse livro na Suíça, quando dava aula de filologia, e mostra esse lado dionisíaco e apolíneo, que na verdade seria a pulsão de vida e a pulsão de morte, se nós pensarmos no tribe freudiano. Aqui a gente apresenta então uma escultura de Apolo e uma escultura de Dionísios. Dionísios, que era representado pela figura de um bode, né? Era o deus da sexualidade. E os gregos não tinham problemas com a sexualidade. A sexualidade era livre, embora houvesse determinadas regulamentações. Por exemplo, na relação dos erastas com os herômenos, dos mais velhos com os mais jovens, o erasta tinha que ter 12 anos, o mais velho tinha que ter acima de 18 anos, 19, 20, 30 anos, né? Então, erastas e herômenos, em que o erasta era um jovem, ia aprender filosofia, que iria aprender a ser um guerreiro, um político, a discursar na Assembleia Ateniense, e o herômeno, esse é o jovem. E o mais velho, obviamente, iria receber a ajuda e ensinar, transmitir também o seu ensinamento para essa figura jovem. Aqui vocês vão ver no que a gente mandou, tá no computador, né? Nós temos uma representação de nós podemos dizer que a ópera é uma evolução da tragédia grega. E a tragédia grega, ela é uma evolução dos festivais dionisíacos. Qual a maior representação dos festivais e rituais dionisíacos? Qual a maior representação nas tragédias gregas da situação de Dionísio? As Bacantes, a tragédia chamada As Bacantes de Eurípedes, em que a mãe e as mulheres enlouquecidas, histéricas, pela Grécia, elas, junto com a mãe do rei, que havia proibido o ritual em honra do deus Dionísio, devido a ele ser um deus orgiástico, ele é atacado pelas mulheres histéricas e loucas, nas Bacantes de Eurípides isso acontece, e a própria mãe, Agave, se não me engano o nome dela, a mãe assassina o deus ou o rei Penteu. A própria mãe histérica, enlouquecida, sem controle de sua racionalidade, obviamente que aquela loucura foi criada pelo deus Dionísios. Então, as Bacantes de Eurípides é a melhor representação da tragédia grega, com esse ritual dionisíaco, com essa sexualidade associada à questão da loucura. Aqui nós temos uma outra, agora mais modernamente, nós sabemos que a ópera é uma evolução. A ópera moderna, com música, canto e orquestra sinfônica, é uma evolução do teatro grego, que era o teatro trágico. E nós temos aqui uma representação de Tristan und Isolde, Tristão e Isolda.
Quando ele teve um problema político na Alemanha, Richard Wagner, ele ficou exilado na Suíça, e lá quando ele escreveu a ópera Tristan und Isolde, que em poucas palavras, que é a história de um rei, de um cavaleiro dos contos arturianos que se apaixona por Isolda, a rainha Isolda, e um amor que na sua transcendência, na sua pureza, só terminaria com certeza com a morte. E, obviamente, um diplomata brasileiro, naquela época, isso foi no século XIX, né? No século XIX, encontrou esse grande músico, Richard Wagner, que tem óperas encantadoras e maravilhosas, e ele dedicou a ópera Tristan und Isolde, Tristão e Isolde, ao imperador do Brasil, Pedro II. Tem uma dedicatória nos originais. E quando ele volta para Munique, para o reino de Munique, ele decide inaugurar aquela ópera, apresentar aquela ópera que não foi apresentada no Brasil, como o diplomata brasileiro havia prometido para ele. Queria arrumar o teatro brasileiro para ele exibir a ópera, que ele não tinha onde exibir suas óperas. O imperador Pedro II, sabendo da dedicatória, ele vai para Bayreuth, para o teatro de Bayreuth, na Alemanha, assistir à inauguração da ópera. Quando Nietzsche começava sua carreira, eu já disse que ele escreveu essa obra, que é O Nascimento da Tragédia, e também falava sobre a música de Richard Wagner, as óperas de Wagner, que são encantadoras, né? Eu já falei do Apolíneo, já falei do Apolíneo e do Dionisíaco. Então nós vamos agora entrar na questão do Falo. Falo era o deus da fecundidade na religião grega antiga e na religião grega moderna. Nas religiões, o Falo era o deus da fecundidade do mundo antigo e, obviamente, é um significante lacaniano. O falo seria o equivalente do órgão do pênis, né? O falo. O falo é um significante do desejo, segundo Jacques Lacan, né? Então, o falo é uma representação da fecundidade dos seres viventes do mundo, porque a humanidade sempre teve dificuldade de lidar com a sua sexualidade, de lidar com a maneira com que o ser nasce, como o ser é gerado, como ele nasce, como ele se estrutura como ser no mundo. Tudo isso são coisas estudadas pela psicanálise, né? Então o falo, que de Bedói, um dos falos, a significação do falo, que é a conferência de Lacan em Munique, que inspirou essa nossa fala. Não vamos repetir o que Lacan disse, mas o falo é derivado da transformação borromeana. O nó borromeu é um sistema lógico de Lacan que representa o sujeito no campo do real, do simbólico e do imaginário. Então, o falo é derivado da transformação borromeana do pênis animal. Então, o pênis é uma coisa animalesca e o falo passa a ser uma estrutura simbólica que faz parte do sujeito humano, corporal e psiquicamente. Poderíamos já afirmar que a fenomenologia fálica representava a dialética do Édipo e da castração. Quando falamos do falo, já nos leva a essa dialética trilógica, vamos dizer, do Édipo, do complexo de Édipo, da castração e do falo. Essa trilogia, né? Sem esta, impulsionada pelo nome do pai, se a castração, que é importante, a castração é a difusão do falo como significante do desejo e como estrutura simbólica, que começa com a figura materna e a partir dos 6 meses a figura paterna e materna, aquilo que se chama o nome do pai, le nom du père.
que Lacan descreveu esse conceito muito bem no livro 21, no seu seminário 21, que também Le Nom du Père, os não tolos erram, ou o nome do pai. O nome do pai é aquele que cria as leis simbólicas, é o que trabalha as pulsões sexuais da criança, trabalha as suas fantasias sexuais, trabalha o complexo de Édipo, que seria o núcleo de toda a sexualidade infantil, que foi muito bem relatada por Freud nos 3 ensaios para uma teoria da sexualidade. A origem da tragédia tem um significante falho, isso nós já falamos. A peça teatral trágica é uma evolução dos festivais dionisíaco religiosos. A religião misturado com todos os ritos, com a questão da sexualidade. A evolução dos festivais dionisíacos e sexuais da antiga Grécia. A psicanálise pensa também o Dasein. Hoje nós estamos falando também aqui do Dasein. O que é o Dasein? Em alemão, Dasein é o ser no mundo. Isso é um conceito criado por Martin Heidegger na sua obra Ser e Tempo. Ser e Tempo, Sein und Zeit, em que ele cria uma estrutura mais concreta para se conhecer o psiquismo humano. E sai da ontologia, vamos dizer, aristotélica, platônica, socrática. Então Heidegger lança no mundo um sujeito que não é da ontologia clássica da filosofia grega antiga. A facticidade. Então são os elementos que compõem esse Dasein. Então analisar o Dasein é mais fácil do que analisar o ser. Nós sabemos que Heidegger ficou 10 anos frequentando a Suíça. Ele permanecia algumas semanas dando seminários de psicoterapia, inspirado no seu pensamento filosófico, principalmente na obra Ser e Tempo. Ele dava aula para psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, filósofos, todas as pessoas interessadas na mente humana, ok? Então, quais são os elementos que compõem o Dasein? O ser no mundo seria a tradução. Em português poderia ser traduzido como ser aí, o ser aí, o ser no mundo. Em francês, l'être il est là, o ser aí também, né? O primeiro elemento para nós compreendermos melhor a subjetividade, o sujeito, que nós lutamos para compreender quando estamos fazendo análise ou sendo submetidos à análise, ou fazendo análise como analista ou como analisando. Então temos primeiro a facticidade, o primeiro elemento, são 3 basicamente. A facticidade, que em alemão é Faktizität, o ser lançado no mundo para a morte. Nós não escolhemos onde nascer, como nascer, quem nos geraria. Nós somos l'être jeté au monde pour la mort. Nós somos seres lançados no mundo para a morte. Alguém nos adota. Alguém nos adota. Por isso que a Françoise Doutor costumava dizer que todos os pais são adotivos. Se o pai biológico ou a mãe biológica não adota aquela criança, ela ficará como um ser perdido no mundo. Então, l'être jeté à la mort, a facticidade, isso nós não podemos mudar. O ser lançado para a morte. O segundo elemento é existentialidade. Existenz, em alemão, em português é existência. Aqui sim, nós somos estruturados pelo nome do pai, pelo grande outro, materno, paterno, passamos pelo complexo de Édipo, pela castração, pela frustração, pela privação. Nós somos bem estruturados. Aí, a partir, vamos dizer, da adolescência, ou da pré-adolescência, nós já nos tornamos aquilo que Jean-Paul Sartre costumava chamar de fadados a ser livres. Nós nos tornamos seres livres e podemos começar a cuidar de nós mesmos.
Agora, se nós não passamos por um cuidado com estas fases que eu estou citando, com certeza nós podemos ter uma sequência de significantes recalcados no inconsciente e levar a problemas muito importantes da vida adulta, né? Então, o ser existente, existir é ser para o outro. Ele é ligado ao grande outro, materno, paterno, porque o ser humano, já dizia Kant, com uma certa melancolia, o filósofo alemão, autor da obra A Crítica da Razão Pura, que é o maior livro de filosofia dos últimos 200 anos. E dizia Kant que o único animal que precisa de alguém para guiá-lo, para criá-lo, para gerar mundo para ele é o ser humano. É o bebê, quando nasce, que precisa de ter alguém que assuma a função materna. Seja a mãe biológica, seja a mãe adotiva. Mas como dizia a doutor, todas as crianças, todos os bebês têm que ser adotados pela mãe e pela figura parental para se estruturar de maneira adequada. Então, a existência é um período de liberdade que nós temos na nossa vida, que nós podemos, inclusive, nos elaborarmos. A coisa não está bem com o meu ser, com o meu design, eu vou procurar um analista, eu vou deitar no divã, eu vou falar do meu inconsciente e vou colocar as coisas no rumo que eu quero, para que eu possa estoicamente, eu estou dizendo estoicamente que ninguém é feliz 100%, ter pelo menos 70% de felicidade em nossa existência. Finalmente, o terceiro elemento é a decadência. Decadere vem do verbo latino decadere, cair no mundo, decadere. E temos dois tipos de Dasein em relação à questão da decadência. O autêntico e o inautêntico. O autêntico é aquele que, eu não estou bem. Eu vou ao analista e vou fazer um estudo da estrutura do meu inconsciente. Esse é autêntico, porque ele tem coragem de enfrentar o saber sobre si mesmo. Se ele tem medo do saber sobre si mesmo, ele tem um horror ao saber sobre si mesmo, como dizia, como se fala em língua francesa, l'horreur au savoir sur le soi-même. O horror ao saber sobre si mesmo. Se tem, mas enfrenta e corrige, deixando de ser inautêntico e passando a ser um cidadão autêntico, que cuida do corpo, que cuida da carne, que cuida da coisa extensa, mas cuida também da coisa pensante, psíquica, afetiva, e muitos outros atributos que compõem, ajuda a compor o Dasein, ou a nossa subjetividade aliada à corporeidade e outros aspectos. A psicanálise, vocês sabem que ela é uma reinvenção do sujeito por Freud. A psicanálise é uma reinvenção do sujeito para manejar os pesos psíquicos da memória e do intelecto. Nós não suportamos, o ser humano do nascimento aos 90 anos, ter tudo na memória. Não é possível. O sujeito humano não suportaria essa carga. Então, Freud, em suas observações, primeiro em Viena, depois em Paris, no Hospital La Pitié-Salpêtrière, com as histéricas, ele usando a hipnose, o Dr. Jean-Martin Charcot, para curar as mulheres cheias de conversões corporais, defeitos, não caminhava, não falava, tinha os sintomas mais variados. E Freud começou com Breuer em Viena, mas ele foi a Paris, ficou 6 meses, e ele percebia que a hipnose levava à catarse dos sintomas naquele momento, em que as mulheres e os homens histéricos estavam hipnotizados, e eles eram curados naquele momento. Mas como o objetivo de Jean-Martin Charcot não era curar, era saber que o inconsciente, que o psiquismo existe, que distúrbios puramente psíquicos, sem ligação com o corpo, existem.
Foi esse o trabalho que Freud viu no hospital La Pitié-Salpêtrière, que era um manicômio, é um hospital muito famoso em Paris. E ele volta para Viena impressionado. O psiquismo existe, puro, sem corpo. Existe também o inconsciente. E aí a teoria e os estudos dele com Ana O, a paciente de Breuer, que foi praticamente a histérica fundadora da psicanálise, avança. E a teoria do inconsciente avança com Freud a partir da inspiração que ele teve com o pensamento e o trabalho de Jean-Martin Charcot em Paris. Assim, Freud descobre o inconsciente e uma maneira do sujeito esquecer certas coisas para poder viver. Um mecanismo de defesa o inconsciente é. Ele é um mecanismo de defesa. Ele pode gerar sintomas como um mecanismo de defesa. Quais são as estruturas que nós temos? Assim, Freud descobre o inconsciente e suas estruturas que são potentes mecanismos de defesa do sujeito. Porque o sujeito não pode lembrar de tudo, ele morreria, ele não suportaria. Então nós temos a Verdrängung, o recalque, que é o que leva basicamente ao esquecimento e depois ao retorno dos significantes ligados à neurose. A histeria, por exemplo, a neurose obsessiva, né? O que Freud estudou profundamente, a neurose fóbica e outras neuroses, né? E temos depois a Verleugnung, que é a denegação. Denegation, em francês, são as estruturas perversas, a sexualidade mal arrumada, mal ajeitada, onde nós damos como exemplo mais conhecido o sadomasoquismo. Sadismo, gozar com o sofrimento do outro, ter um gozo sexual com o sofrimento do outro, e masoquismo, sofrer o próprio sujeito com o sofrimento de si mesmo. E temos outras perversões que nós não vamos entrar, não é o objetivo tratar desse assunto a fundo. E temos a Verwerfung, que é a recusa. A foraclusão do nome do pai é o mais citado por Jacques Lacan e pelos pensadores lacanianos, pelos psicanalistas lacanianos. Então, a foraclusão do nome do pai, o nome do pai, quando não se registra adequadamente, quando ele é excluído do campo do simbólico, do campo do imaginário, ele fica no campo do real. O real em psicanálise é aquilo que nós não conseguimos compreender. E nós chamamos então de foraclusão do nome do pai. São as pessoas que têm as estruturas, entre aspas, ditas psicóticas de um modo geral. E outros sintomas. A sexualidade como um trauma da existência humana. A sexualidade é um trauma. Não deixa de ser. A etimologia da palavra sexo, uma palavra que hoje está difícil de ser usada. Em inglês se usa gênero, gender. Qual o seu gênero? Your gender. Agora, em português, em espanhol, nas línguas latinas, se usa sexo. E a palavra sexo está impregnada de conflito, devido, não que eu não seja favorável, pelo contrário, eu sou favorável ao feminismo, e principalmente o pensamento de Judith Butler, que é uma pensadora da Universidade de Princeton, que escreveu dezenas de livros a respeito dos problemas psíquicos e sexuais da mulher. Então nós não queremos mais nem usar a palavra sexo. Sexo vem do verbo francês secare. Secare é S-E-C-C-A-R-E. Secare quer dizer dividir, partir, cortar. É sexo. Cortar. Veja que já tem etimologicamente um significado complexo. Então, em vez de falar o sexo, qual o seu sexo, qual o seu gênero? Nós temos os cisgêneros, temos o gênero anatômico, masculino e feminino, e temos dezenas de outros gêneros, dependendo do desejo de cada sujeito, dependendo da estrutura psíquica
dependendo como falo, como significante simbólico, atuou no que nós chamamos de complexo de Édipo. O sexo sem a castração não é possível existir. A humanidade não existiria com o sexo sem castração. É necessária a castração. Nós já falamos do que significa. Então, o sexo sem a castração teria laivos, traços selvagens e tornaria o mundo cronicamente... Veja que com todo o processo castracional difundido na civilização ocidental, nós temos jogadores de futebol e outras personalidades sendo presas por ataques sexuais a mulheres, né? Enfim. Então vejam vocês, o sexo sem a castração é uma coisa selvagem e tornaria o mundo cronicamente das Unbehagen der Kultur. Então tornaria o mundo como um mal-estar na civilização, a ausência de castração do Édipo e de suas variações e das pulsões sexuais associadas. Uma civilização inexistente e impossível, sem a devida castração, a frustração, a privação, que são termos bem definidos por Jacques Lacan. Agora nós temos que invocar o Édipo, o falo e a castração, compondo uma unidade dialética. Vejam vocês, o Édipo, o falo e a castração, compondo uma unidade dialética. O Édipo, nós poderíamos, como primeira definição, dizer que é a questão dos amores infantis com as figuras parentais. Pai, pai e mãe. Ou pais e pais. Ou mães e mães. Né? Com certeza. Nós temos que nos adaptarmos às famílias que são homoparentais ou que são heteroparentais, homoparentais masculinas, homoparentais femininas. Tudo isso nós temos que aprender a lidar. No Canadá e em outros países já verificaram que os filhos de famílias homoparentais têm o mesmo índice de orientação homoafetiva do que os heteroparentais. Então não há um problema, não é uma dramaturgia, não é uma tragédia quando um filho ou a filha desenvolve uma orientação homoparental. Essas coisas podem acontecer no mundo contemporâneo. O tema do Édipo deve ser visto como a marcha da sexualidade no Dasein, no ser no mundo. O ser no mundo de Heidegger, né? Do filósofo alemão. Desde o nascimento começa o complexo de Édipo. A sexualidade nasce com a criança. E o primeiro objeto fálico que a criança busca é o seio materno. É o corpo da mãe e o seio materno. A marcha da sexualidade do Dasein desde o nascimento. Pode ser visto também na literatura, é claro, o Édipo nós vemos na literatura, temos a grande tragédia Édipo, Rei de Sófocles, né? De onde Freud tirou a nomeação do complexo de Édipo, está no teatro, nos escritos. O mais importante, agora o que é mais importante quando nós falamos de Édipo? Da estrutura psíquica associada e derivada aos processos, ao Édipo e ao falo e aos processos castracionais que ocorrem. O Édipo tem 3 tempos, os 3 tempos na estruturação do sujeito, os 3 tempos do Édipo. O primeiro tempo do Édipo, de acordo com a teoria, nesse primeiro tempo a criança se identifica com o que é o objeto de desejo da mãe. Tudo que for desejo da mãe, a criança se identifica com o objeto que é o desejo da mãe. Ela é o desejo do desejo da mãe. A criança é o desejo do desejo da mãe. A criança se interessa menos pelo contato do que pelos cuidados da mãe. Ela se interessa mais pelos cuidados da mãe. Ela quer dar-se conta de que é o objeto do desejo materno. Então, no primeiro tempo, predomina a criança ser objeto do desejo materno.
Mas na mãe há mais do que o desejo de satisfazer o desejo da criança. A mãe tem algo mais além do desejo de satisfazer o desejo da criança. A mãe está preocupada o que a criança representa para ela. O que a criança representa para si mesmo e para a mãe, principalmente para a mãe. Vou me permitir uma pequena digressão sobre o falo. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de falo. Em linguagem anatômica, o falo é o pênis. Nós já falamos sobre isso. O falo diz respeito a toda a representação figurada do pênis. O ariete medieval, por exemplo, é um objeto de guerra romana antiga. Simbolicamente, ele significa força, determinação, poder, virilidade mágica, possibilidade de criar. Em Lacan, o falo é o significante do desejo. É assim que ele define o falo. O falo está no homem e está na mulher? Sim, está nos dois. Existe um falo masculino e um falo feminino. Nós não podemos dizer que as crianças até os 4 anos de idade acreditam que todo mundo tem um falo perceptível e visível. No pequeno Hans, que é um caso que Freud orienta o pai para analisar o filho, nasce o pequeno Hans, nasce a irmãzinha dele, a Hannah, e a primeira coisa que ele vai procurar em Hannah é o pipiu. Cadê o pipiu da Hannah? Mas não está aqui. Aí ele se consola e diz, mas vai crescer. Quer dizer, ele era um menino já de 4 anos, 5 anos, e acreditava que, obviamente, todo mundo tem falo. Mas para Lacan, a mulher também tem falo. A mulher é fálica, porque o psiquismo dela vai se estruturar como menina ao redor da questão fálica ou não fálica. Ter ou não ter o falo, tá certo? E de outros aspectos que nós vamos comentar. Pode-se dizer ainda que o falo seria o pênis imaginário e simbólico, organizador da sexualidade humana, fundamental na experiência simbólica da castração. Olha que está na área do simbólico a castração, pela ausência e pela presença. Em Lacan, o falo se metamorfoseia na lei a qual pai, mãe e filho estariam submetidos a uma lei só. A lei. Estariam submetidos definindo lugares e impondo limites, definindo o lugar de cada um. O Édipo, ele define localizações, orientações. A mãe, a menina tem 3 anos, ela quer dormir entre o pai e a mãe. Não pode. Isso deve ser resolvido de maneira diplomática, de maneira simbólica, numa linguagem, num discurso com a mãe, dizendo com a mãe ou com o pai ou com os dois, não, você quer namorar o papai, você disse isso, quando você crescer você vai ter uma pessoa adulta para você namorar. Você não pode amar o papai, quem ama o papai sou eu sou a namorada do papai, diz a mãe. Não é? Em Lacan, eu já citei isso, no primeiro tempo a criança está numa relação especular, o chamado estágio do espelho de Lacan. Ela lê a satisfação de seus desejos nos movimentos esboçados pelo outro caso, a mãe. A criança, antes de se tornar sujeito, de ter uma subjetividade estruturada, porque o bebê nasce como uma página branca, ele não tem sujeito. Quem cria o sujeito inicial do bebê é a figura materna. É a figura materna, la langue, a língua que ela fala, la langue é um termo lacaniano, criado por Lacan, e obviamente o seio materno e a la langue e a voz da mãe, porque a criança não vê a la langue como uma linguagem lexicológica, mas é uma linguagem que ela sente a musicalidade da palavra da mãe. Então, veja você, da criança, antes de se tornar sujeito, está assujeitada ao outro. Inicialmente, o outro é a mãe. E depois, o outro é a mãe e a figura do pai, formando a triangulação edipiana. Alienada no outro, é dependente da mãe. Para agradar a mãe, a criança quer ser o seu falo. A criança quer ser o falo da mãe para agradar a mãe.
Mas quando até os 4 meses, o pai não tem importância. O pai fica até um pouco enciumado porque o bebê não dá bola para ele. Mas com o tempo, obviamente, essa posição fálica do bebê, o bebê ser o falo da mãe, vai se dissolver e a coisa vai mudar nos movimentos do Édipo. O eu corporal inicial, a formulação que Lacan fez em o estádio do espelho, quando a criança, até 1 ano e meio, ela é colocada na frente de um espelho, ela não reconhece o seu eu. Só a partir, acima de 1 ano e meio, que ela começa a ver que aquela imagem ali é o eu dela, é o eu corporal. Ok? No segundo tempo do Édipo, introduz-se um novo significante, o pai simbólico. Esse é o segundo tempo do Édipo, o pai simbólico. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um pai vivo, pode ser um pai que está morto. Né? Então introduz-se o pai simbólico nesse segundo tempo, em que o bebê deixou de ser o falo para a mãe. Ele não é o pai real, esse pai simbólico. Real é da realidade, não é o real lacaniano. De carne e osso, participante do vínculo carnal do coito. Não é esse pai. O pai simbólico é uma função que recebe o título de nome do pai. Ele assume a sua função simbólica, a sua estrutura simbólica. Le nom du père, em língua francesa. O nome do pai. Ou, essa frase dita em francês também significa os não tolos erram. Quando os não tolos erram, Lacan quis dizer quando os pais não atuam corretamente, ou não cumprem os seus papéis, ou não adotou a criança e criou uma estrutura psicopatológica no inconsciente daquela criança. Tá certo? Os não tolos erram. Às vezes pais bem orientados, mas ele não tem um desejo pela criança. A criança não representa, vamos dizer, o falo simbólico, não representa. É aquele que priva a criança de ser o falo, o nome do pai. A criança não vai ser o falo, o objeto do desejo da mãe. Não vai. O nome do pai castra o desejo da mãe. E a criança, obviamente, vai se socializar com a figura paterna também. Uma castração tanto do ponto de vista inconsciente, como uma castração que pode ser com um discurso no plano consciente, um discurso adequado, um discurso educado, polido, sem afetos negativos ou afetos destrutivos. O pai simbólico priva a mãe de desejar a criança como falo. Isso é importante. Priva-a, pois, do objeto fálico. Pela demanda do sujeito, o eu encontra a lei, que é o grande outro paterno. Quando isso ocorre, o sujeito estará num dilema: ser ou não ser o falo. O pai interditor, aquele que cria a lei, ele interdita de maneira educada, é visto como o pai terrível, que compete, que começa a ser desvelado esse pai. Mas ele é o nome do pai, ele tem uma simbologia benéfica e muito boa. Na verdade, segundo Lacan, no segundo tempo, o pai está menos velado, mas ainda não foi revelado completamente no segundo tempo. Por quê? Porque ele intervém a título de mensagem materna. Por meio da mãe é que a criança recebe a interdição materna. A mãe reconhece o discurso do pai e passa o discurso interditor castracional para a criança também, embora possa ir do pai diretamente para a criança, como a gente tem visto na clínica psicanalítica. Então vejam vocês, nesse tempo se dá pela primeira vez a relação ternária, são 3, o triângulo amoroso, né? Numa relação ternária que permitirá a identificação do filho com o pai. O filho se identifica com o pai, nós estamos falando do menino.
Ele tem fantasias homoeróticas pelo pai, que pode durar 2 meses, 3 meses, e depois ele não tem mais fantasias homoeróticas com o pai. A criança pode ter um pouco de fantasias homoeróticas sem que ela venha a adotar o gênero homoerótico na vida futura. Daí pode ocorrer 2 resoluções. O sujeito aceita a privação, caminhando para a normalidade, ou não acata a privação, que é a interdição. Você não vai dormir com o papai, nem dormir com a mamãe, permanecendo como falo da mãe, caminhando para a doença. A criança não vai permanecer como falo da mãe e também não vai investir firmemente essas fantasias fálicas que tem com a figura paterna. A interdição é que promoverá a castração simbólica e daí a falta. O terceiro tempo do Édipo, não vamos tomar muito tempo. O terceiro tempo do Édipo, ocorre o declínio do pai, do Édipo. O Édipo vai entrar em decadência. Quando Freud recebia o pai do pequeno Hans, Joãozinho em alemão, né? Ele falava demais de sexo com o pai, o menino. E o pai não falava. Ele disse, olha, você tem que falar de sexo com seu filho. E aí o pai começou. Herbert Graf era o nome do paciente. O pai de Herbert Graf, com 5 anos, ele começa a falar de sexo com ele para que ele acalme a sua curiosidade, a sua busca de sexo. Foi aquele menino que buscou o falo, o pipiu, na pequena Hannah após o nascimento. Então, vejam vocês, a criança não pode ter uma identificação inadequada e caminhar para a doença. A interdição é que promoverá a castração simbólica e daí a falta. Falta, em psicanálise lacaniana, é aquilo que compõe o desejo. Quando alguém tem interesse no outro, está em busca de um objeto faltante, que é o objeto fálico, que desapareceu, obviamente, na castração simbólica. Do terceiro tempo do Édipo, ocorre o declínio do Édipo, o pai intervém como aquele que não é o falo, o pai intervém como aquele que não é o falo da criança, e sim o que tem falo. O pai tem falo. Aí vem a questão antitética da criança. Qual é a solução? É ter o falo ou ser o falo? O pai tem o falo, mas o pai não é o falo da criança. Mas em algumas situações pode ser. O pai reinstaura a instância do falo como objeto desejado da mãe. O que quer dizer? O pai passa a ser mais preferido pelo filho do que a mãe havia sido até então. Essa identificação convida na formação do ideal do eu. O filho não sai da posição de ser o falo para a posição de ter o falo. Né? Essa é uma dialética bastante complexa. Né? Nesse terceiro tempo, o pai aparece não mais com sua face terrível, aquele pai castrador, né? Castrador, mas como doador, oblativo, concessivo, um pai bom. Falamos então em Édipo invertido, pois nesse ponto o amor ao pai não pode ser evitado. Existe um amor ao pai. Eu até falei que uma fantasia homoerótica com a figura paterna pode ocorrer em todos os meninos e alguns durante 2 ou 3 meses. Psicanalistas franceses que analisaram crianças descobriram isso. Falamos então em Édipo invertido, isso eu já falei. Amor e identificação são absolutamente indissociáveis. Sendo o pai amado, o sujeito se identifica com ele e encontra a solução, o declínio, sair do Édipo, né? A finalização, a dissolução do Édipo. Não existe neurose sem Édipo. É necessário ter Édipo para nós termos estruturas clínicas, né? Especialmente as neuroses, que não são grandes complicações, mas turbulências edipianas, né? A neurose se instala quando há uma irregularidade nessa dialética, que impede o sujeito de amar e identificar. É um amor sublimado.
em que existe ali, vamos dizer, as pulsões, o Lebenstrieb do analista, a pulsão de vida do analista e o saber do analista. A transferência negativa é-se mais prudente com ela, mais temperado, na maneira que se tem de evocá-la e não se a identifica jamais com o ódio. Emprega-se antes o termo ambivalência, termo que, mais ainda que o primeiro, mascara muitas coisas, coisas confusas, cuja manipulação não é sempre adequada. Então, foi esse o tema que nós queríamos falar, inspirado do texto de Bedoit Grundesfalos, de Jacques Lacan, de uma conferência que ele fez em alemão na Alemanha e bastante conhecida no texto dele, Os Escritos. Obrigado.